Satisfação revê-los. Estou muito feliz com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade. Vivemos um momento ainda de intranquilidade no Brasil, por causa especial da criatividade de alguns. Ontem eu fui ao Supremo, a decisão foi na última hora, vocês surpreenderam. Hoje resolvi não ir. Motivo? Obviamente eu não sabia o que ia acontecer. Mas vamos lá. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Eu vou demorar um pouco, mas tem muitas novidades para vocês. Vou começar no final. Quando as eleições se acabarem. No dia 2 de outubro, 2 de novembro, alguns de vocês estavam lá na Alvorada e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Ato contínuo, começamos a transição. Alguns dias depois desse pronunciamento, os caminhoneiros começaram a obstruir vias pelo Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para que eles se desmobilizassem. Eu não tinha intenção nenhuma em parar o Brasil, criar o caos, ou estava pensando em outra coisa. Eles cumpriram esse pedido meu. Durante a transição, conduzida pelo senador Ciro Nogueira, tive um encontro no começo de dezembro, no Alvorada, com o escolhido futuro ministro da Defesa, José Múcio. Ele foi pedir um apoio para mim, para que tivesse mais acesso aos respectivos ministérios. No dia seguinte, ele foi atendido em tudo. Voltou depois a entrar em contato conosco e pediu que eu nomeasse os comandantes militares indicados pelo presidente eleito Lula da Silva. Foi que eu fiz. Em dezembro, nomeamos 2 comandantes. O outro saiu mais no final. Atendi ao presidente Lula. Se tivesse qualquer ideia de força, não deixaria os comandantes do Lula assumir. 30 de dezembro de 22, o dia que eu viajei para os Estados Unidos. Mas, antes de viajar, eu fiz uma live que, lamentavelmente, não estão nos inquéritos do senhor Alexandre de Moraes. Como hoje eu vi na mídia, já que eu não estava lá, advogados reclamando de um vídeo que ele botou, mostrando a parte mais agressiva, vamos assim dizer, do quebra-quebra. E quando se fala em quebra-quebra, o próprio Zé Múcio, há pouco tempo, no programa Roda Viva, falou que o que aconteceu de 8 de janeiro não foi golpe. Como o ex-presidente Temer falou a mesma coisa. Como o ex-ministro Jobim também falou. Depois ele voltou atrás. E na verdade, o resumo que eles falaram é o seguinte: golpe tem povo, mas tem tropa, tem armas e tem liderança. 2 anos de investigação não descobriram quem porventura seria esse líder.
Eu vi entre ontem e assisti hoje o senhor Alexandre de Moraes falar que 500 pessoas aproximadamente assinaram não persecução penal, um acordo. E ele disse, o senhor Alexandre de Moraes, que no acordo essas pessoas admitiam que estavam indo para um golpe. 500 pessoas se programando para um golpe e ninguém sabia. Também, nesses depoimentos, esse acordo, ninguém cita meu nome. 500 pessoas, ninguém cita o meu nome. Vamos aqui para a live de 30 de dezembro, o dia que eu viajei para os Estados Unidos. Um pedacinho bem curto aqui, mas lamentavelmente as imagens não estão no inquérito do Alexandre de Moraes. Ele bota o que ele quer lá. Por isso, seus inquéritos são secretos ou confidenciais. Na live. E repito, em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado, violentando, seja o que for. Eu entendo que fiz a minha parte. Estou fazendo até agora a minha parte. Hoje são 30 de dezembro. Até hoje eu fiz a minha parte dentro das 4 linhas. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos pro tudo ou nada. Não! Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes dos outros. Nós respeitamos as normas, as leis, a Constituição. Nós sabemos dar valor à liberdade. Talvez isso seja o de mais importante. Mas o pessoal deve perguntar, por que estado de defesa? Lá atrás foi discutido estado de sítio. Você deve se lembrar, na matéria do Gringão, que passou para a Folha de São Paulo, áudios, um dos áudios dizia, carregue num 4-2. Eles estavam na dúvida do que me acusar. Estavam na dúvida. Ele achou naquele momento que era melhor falar que queria dar um golpe usando o artigo 142 da Constituição. E agora, entre ontem e hoje, palavras do ministro relator, ficou convencionado por ele, estado de defesa. E o decreto estava pronto para assinar. Seria então, se eu assinasse, o início do golpe. Segundo o ministro relator, configurou-se o golpe a partir desse momento. Mas, antes de hipotética assinatura de um decreto de estado de defesa, como está no artigo 136 da Constituição, o presidente da República tem que convocar os conselhos da República e da Defesa. Aí seria o primeiro passo. Não adianta botar um decreto na frente do presidente de estado de defesa e assinar, está resolvido. Não convoquei os conselhos da República e da Defesa. Nem as preparatórias houveram para isso. Se é que você trabalhar com o dispositivo constitucional, é sinal de golpe. Golpe não tem lei, não tem norma. Golpe tem conspiração com a imprensa, o parlamento, setor do poder judiciário, setor da economia, fora do Brasil. Forças Armadas em primeiro lugar, sociedade, empresários, agricultores. Aí você começa a gestar um hipotético golpe. Nada disso houve. Agora, por que se comentou estado de defesa e estado de sítio? Para a gente desmontar de vez essa história de golpe em cima de um dispositivo constitucional. 2014, acabaram as eleições, Dilma ganhou de Aécio Neves. O que o PSDB fez? Contratou uma auditoria externa. Talvez para dar mais credibilidade ao parecer final. Conclusão, parecer final da auditoria externa contratada pela PSDB sobre eleições.
As urnas são inauditáveis. Não sou eu que disse isso. Isso foi em 2015. Eleição de 2014. Desde 2012, eu já tinha ações dentro da Câmara dos Deputados pelo voto impresso. Antes de mim, Flávio Dino foi claro, dizendo que perdemos as eleições por causa do voto eletrônico. Antes disso também, Carlos Lupe, do PDT, em inserções de programa eleitoral gratuito, ele disse: eleições sem voto impresso é fraude. E foi ele que entrou com uma ação contra mim no TSE. Outros 10, 12 falavam a mesma coisa. Eu não era sozinho, eu estava sozinho na defesa do voto impresso. Eu não sou obrigado a acreditar, confiar num programador. Eu confio na máquina. Não sou obrigado a acreditar num programador. Em 2015, eu, deputado Jair Bolsonaro, aprovou uma emenda numa proposta de lei eleitoral, cujo relator era Rodrigo Maia, permitindo o voto impresso. A senhora Dilma Rousseff vetou. Foi derrubado o veto. Na Câmara, algo surreal. Até o PT votou para derrubar o veto. Ato contínuo. Foi convidado pelo ministro Supremo, Luiz Fux, a ir ao TSE. Chegando lá, encontrei o ministro Fux. Tratou muito bem, feliz. Ele me convidou para ir para lá. E falou que o TSE tinha tomado todas as medidas para implementar o voto impresso nas eleições de 2018. E ele falou: deputado, por falta de recurso, apenas 5% das sessões terão voto impresso. Eu falei: é uma excelente referência. É mais número de eleitores do que uma pesquisa. Eu só faço um pedido para o senhor: pulverize as urnas. Ele falou: já está programado, serão pulverizadas. O TSE começou a preparar. Tem um vídeo do ministro Gilmar Mendes, ministro Barroso, elogiando a nova urna eletrônica com a impressora do lado. Bem, poucos meses depois, por 8-3, o Supremo Tribunal Federal disse que a urna era inconstitucional. Essa ação foi proposta pela senhora Raquel Dodge na época, chefe da MP. Porque a impressão do voto, segundo o Supremo, e ela segundo o Supremo, e ela, a impressão do voto colocava em risco a segurança das eleições, o sigilo do voto. Esses foram os argumentos. Deixo claro que na Venezuela só foi possível detectar fraude o ano passado por causa do voto impresso. Foi a primeira vez que a Venezuela adotou o voto impresso. Por que a Venezuela fez isso? Já que o sistema eleitoral deles era exatamente igual ao nosso. Porque houve um momento que o governo Biden queria comprar petróleo da Venezuela. E não podia comprar o petróleo sem nada em troca. Então foi feito um acordo, governo Biden dos Estados Unidos, governo Maduro da Venezuela e oposição. E impuseram então o voto impresso. Ele foi testado a primeira vez, em dezembro do ano retrasado, na Venezuela, num referendo, se podia ou não invadir a Guiana para tomar posse da região de Essequibo, que depois que apareceu o petróleo, a Guiana ficou um país cobiçado. E o Maduro, quando foi votar no referendo, falou: aqui você vota sim, 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 papelzinho, não é igual a outro país, é papelzinho dentro da urna. E o Maduro aceitou por que o voto impresso? Já queria ter problema com a Maria Corina ou com o Capriles, os maiores adversários dele naquele momento. O que ele fez? Tornou-os, Maria Corina e Capriles, inelegíveis por 15 anos.
Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Subiram no carro do som e criticaram o governo Maduro. Isso passou a ser ato antidemocrático. A gente começa a lembrar um pouquinho do Brasil ou não? As duas oposições mais fortes, fora da ficha eleitoral, o Maduro pensou que fosse entrar em campo e ganhar para o WO. A Maria Corina organizou seu partido, organizou bases, fez movimento por toda a Venezuela, muito parecido com o meu aqui, onde a multidão ia atrás. 300 mil mortes em São Paulo, milhares de pessoas por todo o Brasil. Tiveram as eleições. A Maria Corina se organizou, não vou entrar em detalhe aqui, se organizou. Quando começou a apuração, chegando na casa de 70%, o que o Maduro fez? Suspendeu. E logo depois, se autodeclarou eleito presidente da Venezuela, ou melhor, reeleito. Mas a oposição tinha boletim de urna, tinha atas. E essa questão se alastrou fora da Venezuela. Chegou-se à conclusão, então, que tinha havido fraude por parte do Maduro. E tinha que encerrar as eleições por ali, caso contrário, ia dar a vitória do Edmundo, o candidato da Maria Corina. E dali para frente vocês sabem a história. O governo brasileiro, o PT reconheceu a vitória do Maduro. O governo brasileiro, Lula da Silva já, não quis reconhecer. Houve um entreveiro entre ambos. O Maduro falou em certo momento: a sua justiça eleitoral reconheceu você vitorioso aí. A minha reconheceu aqui. Fique quieto ou vou falar. Palavra do Maduro. O voto impresso é um direito. Como a contagem pública de votos tem que ser feita. A Alemanha não aceitou o voto igual ao nosso. Presidente, sobre a decisão de hoje... Não, desculpa aqui. Eu não vou atender, com todo respeito a você, não vou te atender aqui. Tá? Tá ok. Depois eu fico aberto a... Então o voto impresso, mais de 400 deputados derrubaram o veto em 2016 para 2017. Eles estavam atacando a democracia, quem votou para derrubar o veto, atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Agora vou num ponto nevrálgico aqui sobre o voto impresso. Quando acabaram as minhas eleições, a última agora, em 22, o meu partido peticionou ao TSE. No dia seguinte, o ministro-presidente do TSE, Alexandre de Moraes, não aceitou, mandou arquivo e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Alguém já viu um advogado ser multado por aí? Por peticionar alguém do Poder Judiciário? Se ele tivesse recorrido, a multa poderia passar para 200 milhões. Ou até mesmo, quem sabe, caçar o registro. Então, não tínhamos como discutir dentro da justiça eleitoral essa questão. Vamos voltar um pouquinho para 2018. Depois voltar para 22. 2018, eu ganhei no segundo turno. Uma enxurrada de votos, teve a facada. Mas, 2 dias depois do segundo turno de 2018, chegou um papel no TSE, bem fundamentado, dizendo que tinha havido fraude. O que o TSE fez na pessoa da ministra Rosa Weber, presidente? Oficiou a Polícia Federal e foi aberto um inquérito. Opa! Para investigar a eleição de Jair Bolsonaro, ganhador, tem inquérito. Pro lado de cá, quando eu perco, quando o Lula ganha, não pode nem petição. E foi aberto um inquérito, que alguns de vocês já ouviram falar sobre ele. Inquérito 1361 de novembro de 2018, para apurar fraude. E foi dada uma atenção muito especial, por determinação da presidente, para resolver rápido a questão de fraude. Estava na cara que já havia fraude. Para me tirar e botar o Haddad. O inquérito começou a voar.
na mesma velocidade dessa ação contra mim. Porque o Haddad tinha que assumir. Eu fiquei sabendo desse inquérito em 21. Por que em 21? A Câmara dos Deputados começou a discutir o voto impresso. A autora da PEC, Bia Kicis, relator da PEC, Felipe Barros, do Paraná. Alguém falou de inquérito 1361 que até aquele momento eu não sabia. A comissão especial votou um requerimento e aprovou por unanimidade para buscar esse inquérito na Polícia Federal. E o Felipe Barros teve cuidado, quando pediu esse inquérito, se havia algo reservado, algo que tivesse uma classificação sigilosa para não divulgar. A resposta do delegado, não. O inquérito chegou na mesa, então, da presidente da comissão especial, Bia Kicis. Foi distribuída cópias para todo mundo. Um documento ostensivo. Eu também tive acesso. Aí, então, começou algo realmente inacreditável. O que estava dentro do inquérito? Ato contínuo, em 22, teve uma reunião com os embaixadores do ministro Fux, com o ministro Fachin do TSE. E ele acabou essa reunião com os embaixadores dizendo o seguinte, algo parecido com o seguinte, senhores embaixadores, tão logo o TSE anuncia o resultado, os senhores devem, junto aos seus respectivos chefes de Estado, reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. No mínimo, sinal amarelo. Fosse quem quer, eu ou Lula, é para reconhecer imediatamente? Reunir com embaixadores é uma política privativa do presidente da República. Ele não podia ter feito isso. Conhecedor do inquérito 1361, convidei os embaixadores, 2 meses depois, a comparecer no Alvorada. Convidei o ministro Fachin a comparecer também, é tudo aberto, dentro das 4 linhas. Ele não foi. Ali eu mostrei o que era o inquérito 1361. Eu não posso falar para vocês aqui sobre as 3 páginas, porque esse inquérito, depois que eu falei sobre ele, ele teve a classificação sigilosa de confidencial, ou seja, secreto. Tudo que acontece aqui, por parte do senhor Alexandre de Moraes, é confidencial, é secreto. 8 delações do CID, secreto. E o que está lá dentro? Que vocês podem pedir via LAI à Justiça Eleitoral. Quem já pediu já sabe que é negado o acesso. Mas espera aí. Fala-se tanto em democracia, Estado Democrático de Direito, um documento como esse, que trata da lisura sobre as eleições, a apuração de fraude contra o candidato Jair Bolsonaro, você não pode tomar conhecimento disso? Eu aprendi desde jovem que a alma da democracia é o voto. E o voto contabilizado. Por que você não pode tomar conhecimento desse inquérito? O que tem lá dentro? O que o ministro Alexandre de Moraes quer esconder? Vamos continuar. Estou sendo acusado de tentativa de golpe. Algo, o pessoal deve ter percebido, da forma tão incisiva como o ministro Alexandre de Moraes conduz, ou se conduz, tem algo esquisito por aí. O que ele quer esconder? Apenas o inquérito 1361? Eu digo que o inquérito 1361 é 99%. Mas vamos lá. Houve interferência no TSE nas eleições de 22 ou não? Não vamos falar em fraude, possível fraude aqui, esqueçam. 100% confiável as urnas. Mas vamos abrir o inquérito 1361. Durante as eleições de 22, o TSE influenciou, jogou pesado contra eu e a favor do candidato Lula. Eu não pude mostrar imagens do Lula defendendo o aborto. Eu não pude mostrar imagens do Lula falando que o pobre coitado rouba um celular para tomar uma cervejinha. Eu não pude mostrar imagens do 7 de setembro. Imagens do enterro da Rainha Elizabeth.
de parte do meu discurso na ONU. O Lula ao lado de ditadores. Eu não podia mostrar nada. Eu não pude mostrar a imagem do Lula com o gorro CPX na cabeça, que eu me reuni com embaixadores aqui. Ele foi no Morro do Alemão, se reuniu com líderes comunitários que só são eleitos com apoio do tráfico. Eu não pude mostrar nada. Na reta final, 1,5 milhão de inserções da rádio foram negados. Nordeste especial, a grande parte lá não apareceu. E como fomos reclamar, ainda fomos advertidos. Culparam a nós. Assim se comportou o sistema eleitoral. E mais ainda, mais grave, a diferença foram 2 milhões de votos. Estão no papel, 2 milhões de votos. O TSE fez uma campanha massiva para que jovens de 16, 17 anos retirassem seu título. Essa faixa etária, 75% vota na esquerda. Mais de 4 milhões de jovens retiraram o título. Só aí dá uma diferença a mais, ponto cada 2 milhões de votos. Mas uma lei eleitoral, para ter eficácia, ela tem que ser sancionada um ano antes das eleições. As resoluções 6 meses antes. Entre o primeiro e o segundo turno de 22, houve uma resolução no TSE. Era para censurar. Até a ministra Carmen Lúcia falou o quê? Olha, eu sou contra a censura, mas o momento aqui é especialíssimo. Vou votar sim. E o Alexandre de Moraes aprovou uma resolução entre o primeiro e o segundo turno, proibida por lei. Com mais força ainda, a Justiça Eleitoral foi para cima do pessoal da direita, desmonetizando páginas, derrubando páginas, prendendo gente. Fizeram barbaridade contra a minha pessoa. A Justiça Eleitoral se comportou corretamente, dado que eu falei aqui, sim ou não? Eu que sou golpista? Eu que sou golpista? Esses 2 vídeos aqui estão nos autos do inquérito. Os advogados reclamaram de um vídeo que estava hoje, foi mostrado aqui no TSE. Eu sou o culpado. Repito, na delação do Cid, ele diz que, a partir do princípio, está tudo certo com a delação dele. Ele diz ali que ficou sabendo do 8 de janeiro, no dia 8 de janeiro. Já falei, estou repetindo, nos 500 acordos de não persecução penal, em nenhum deles, que eu tomei conhecimento, alguém cita meu nome. Graças a Deus eu saí aqui dia 13 de dezembro, porque eu não queria passar faixa para um cara com passado como o Lula tem. Não há crime nenhum não passar faixa. Não está escrito que é proibido passar faixa. Fui para os Estados Unidos e essa artimanha do 8 de janeiro, eu falo artimanha porque o ministro Flávio Dino, na Justiça, negou os vídeos do 8 de janeiro. Quase 200 máquinas. Ele entregou apenas 4 vídeos e falou que o contrato tinha vencido. Ah, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu sou golpista? 8 de janeiro, eu estava nos Estados Unidos. Uma das 5 acusações contra mim é destruição de patrimônio, só se for por telepatia. Existia, fizeram pesca probatória, reviraram a vida de todo mundo, 3 buscas e apreensão em casa, não acharam nada a meu respeito. O próprio Cid falou que os militares estavam de férias no início de janeiro. Daí invento, o Lula ia assinar uma GLO. Se assinar é problema dele, pô. Vai dar golpe com os comandantes do Lula? Se os meus tivessem mantido, podia até ter uma locubração nesse sentido. Os comandantes jamais embarcariam numa aventura. Discutir, como disse o então comandante do Exército, discutir hipóteses de dispositivos constitucionais, isso não é crime.
Você não vai me tirar do sério. Eu acho que a maioria já aprendeu aqui como é que eu ajo. Quiserem tumultuar com você, é outra história, vou embora. Vou abrir a pergunta para vocês. Diz Alexandre de Moraes que o golpe começou dia 29 de julho de 21. Um ano e meio antes de acabar 22. E ele tinha que, para dar ênfase à historinha dele, tinha que acabar de 8 de janeiro. E como é que ele chegou 29 de julho de 21? Pegou de janeiro e começou a voltar. O que aconteceu nesse dia que vocês não ficaram sabendo? Ou foi a PF que descobriu? Aquela banda da PF. Nesse dia eu fiz uma live onde eu falei sobre o inquérito 1361. Qual o problema? O inquérito ostensivo. E diz ele que eu difundi fake news. Eu difundi o que tinha dentro do inquérito. Se é fake news, o inquérito é mentiroso. Esse inquérito está inconcluso até hoje. Saiu de Brasília e foi para São Paulo. Nenhum delegado quer assinar o relatório final. Dado as barbaridades nessas 3 páginas sobre o sistema eleitoral. Eu acredito que vocês querem ter conhecimento disso aí. Vamos botar um ponto final? Vamos! O senhor Alexandre de Moraes suspenda o sigilo do inquérito 1361 de novembro de 2018. É fácil. Vamos para a verdade, vamos botar tudo na mesa. Por que essas prisões absurdas? 17 anos, como 14 para Débora agora. A Débora é uma golpista, terrorista. Ela está sofrendo mais que qualquer ser humano para sofrer na vida. Ela acorda e dorme sem dar um beijo, sem dar um banho nos seus filhos. De 10 e 7 anos de idade. Por que 14 anos, 17 anos? Quer botar 30 em mim. Se eu tivesse devendo qualquer coisa, eu não estaria aqui. Fui para os Estados Unidos, graças a Deus, que se tivesse aqui de 8 de janeiro, estaria preso até hoje. Ou morto. Que é o sonho que eu sei que é de alguns aí. Que eu preso vou dar trabalho. Mas não vai acontecer não, deixa contigo, presidente. Então, aqui está grande parte, quase toda a verdade que interessa. Repetindo, 2 de novembro de 22. Quando eu falei com a imprensa, li um papel e começo dizendo que vão sentir saudade de mim, como estão sentindo hoje. Eu vou estar o mês que vem no Rio Grande do Norte com o senador Marinho, como já tive outras vezes, depois das eleições. O tratamento é excepcional. Porque o João 32 eu usei na campanha e durante meu mandato. A verdade dói, mas o povo entendeu que a verdade é necessária. É picanha, de graça, cervejinha. Não tem nem ovo agora. A inflação está aí. O povo não quer mais confusão. Por isso que eu falo em anistia. Eu duvido que uma mãe aqui não se coloque no lugar da Débora e não queira anistia. Não encontrar nenhuma arma aqui. Eu estou sendo acusado junto com essas pessoas que foram presas. Tentativa armada. Que arma? Vai no Senado aqui. As armas apreendidas foram um estilingue, meia dúzia de bolinha de gude, mais nada. O que mais? Uma senhora com a Bíblia. Agora, as coisas aconteceram antes do pessoal que estava no acampamento vir para cá. Porque tem vídeo de pessoas comuns mostrando um cara sozinho quebrando tudo por aí. O próprio Lula tem vídeo dele falando: temos que saber quem deixou abertas as portas aqui do Palácio. Foi facilitado. Quando aconteceu de janeiro, a imprensa só mostrava uma imagem, escolhida a dedo, só uma. Aquele cara magrinho, né? Com uma camisa, a minha estampa na barriga, derrubando o relógio. Só mostrava isso. Alguns dias depois, o Lula estava fora do Brasil, acho que era a China, defendendo a mudança do padrão dólar. 3 dias depois, a TV CNN
mostrou as imagens do G. Dias lá dentro, junto com perigosos, terroristas e golpistas, ele andando à vontade lá dentro. Dorme aqui embaixo, no meu tempo, por volta de 60 militares, a maioria cabe soldado, armado. E aonde é qualquer negócio, ir pro pau, armado, um fuzil. Alguém viu algum soldado armado nesse dia? Facilitaram a entrada deles. Não resta mais dúvida tocante a isso. Comigo, até o ministro Fux falou hoje, né? Que teve um 7 de setembro que ele ficou preocupado. E daí ele falou, graças à Polícia Militar do DF, nada aconteceu. Naquela época o ministro Fux falou comigo, eu era presidente. O ministro, fique tranquilo, o nosso pessoal não faz baderna. Quando acaba o movimento não tem papel no chão. Se é na Paulista não tem um vidro quebrado, não tem um cesto de lixo incendiado. E numa boa, sem problema nenhum. O que assusta um outro lado, quando se fala em sistema? Que comigo foi diferente. Deus me deu a segunda via e me deu um mandato. E eu montei um ministério técnico, coisa que vocês nunca viram na vida de vocês. Como agora, continua um balcão de negócio. Ministério estatal, bancos oficiais. Comigo não tinha isso. Apesar da pandemia, que te lamenta as mortes. Gastamos R$1 trilhão. Reflexo da guerra. Terminamos 22 com um saldo de 54 bilhões. Negociei com o Arthur Lira aqui, votação de um projeto para a gente poder zerar impostos federais de combustíveis. E zeramos. O Paulo Guedes, na nova política dele de reindustrialização, diminuiu em 30% o IPI de 4 mil produtos. Eu zerei imposto de importação de muita coisa. Pneu de caminhão, peça de trator, material para energia fotovoltaica, medicamentos. E eu comecei a arrecadar mais. Com esse governo, só se fala em taxa. O Lula só acerta quando ele revoga uma medida sua ou de um ministro seu, com a portaria de carimbar a validade do ovo. Ele só acerta quando revoga. A imprensa fala que, parte da imprensa que Copacabana flopou. Flopou. Eu não sei quantas pessoas tinha lá. A USP, com o pessoal com cabelo colorido, falou que tinha 18 mil. Ou tinha um quarto de Maracanã. Um quarto de Maracanã. A PM falou 400 mil. Mas nós levantamos que tinha mais de 3 milhões de pessoas assistindo via internet. Como, por exemplo, a Rádio Ouro Verde. 3 milhões e meio. Corrigindo aqui, 3 milhões e meio de pessoas. E quando eu falei em concentrar no Rio, com todo respeito aos parlamentares do meu lado, se ele tivesse um movimento na cidade dele, ia ter uma certa repercussão. Que eu queria que o pessoal ouvisse o que eu falei, o que o Malafaia falou, o que o Nicolas falou. Vamos mudar um pouco esse repertório para São Paulo. Vamos ver se a Damares fala. A Michele volta para lá, porque ela estava em convalescença. Agora, dia 30, agora, vai ter um movimento da esquerda. Estou até promovendo. O movimento da esquerda na Paulista. Qual é a pauta? Prisão para o Bolsonaro. E sem anistia. Lá não tem mãe, não. Que não se coloca no lugar da Débora. Vamos ver quantas pessoas vão para lá. Na semana seguinte, 6 de abril, vai ter o nosso. Tudo acertado com o Tarcísio. Devemos ter pelo menos 6 governadores. Mais de 50 parlamentares. Vamos continuar nessa luta da anistia. A anistia é perdão, é passar borracha. É fazer o Brasil voltar à sua normalidade. Eu não quero confronto. Eu quero o bem-estar do meu povo. Não tenho obsessão pelo poder, tenho paixão pelo Brasil. E quando alguns falam inelegível, por que eu estou inelegível? Porque me reuni com embaixadores? Não foi com traficante no Morro do Alemão, não.
Abuso de poder político? Qual voto eu ganhei junto a embaixadores? A outra inelegibilidade, abuso de poder econômico. Acabou aqui o 7 de setembro, com toda certeza 1 milhão de pessoas aqui, parecia uma plantação de girassol amarelo. Deixei minha faixa, acabou o 7 de setembro, a estrutura dos palanques que estavam por lá de lá, subi no carro de som Cida Malafaia. E ali eu fiz o pronunciamento. E que coisa ridícula. Por ocasião da votação da minha inelegibilidade, o ministro Alexandre de Moraes, falando, inclusive, ele fez um coro de imbrochável, imbrochável. O que é isso? Eu falei para um cara que estava lá embaixo, aquela medalha minha, não foi no microfone. E se tivesse falado, qual é o problema? Como agora está um grito aí, quando qualquer lugar que eu vou, chip, chip, chip. Qual o problema? Qual o problema? Alguém viu corrupção com estatal comigo? Acabaram com os Correios. Viu o rombo do Banco do Brasil? Como é que era, por exemplo, Porto de Santos? Dava prejuízo anual de 500 milhões. O Tarcísio assumiu o ministério. Passou a dar lucro de 500 milhões. Para onde ia esse 1 bilhão de reais? Ia para o bolso de alguém, que obviamente começou a trabalhar contra mim. Perdeu 1 bilhão por ano. Você vai lá em Itaipu Binacional, era conhecida apenas como uma empresa que gerava energia. Quando o Jean Silvio Luna assumiu, ele ligou para mim, ficou abismado com o tamanho da corrupção lá dentro. Eu falei, mas como é que isso nunca veio à tona? Porque ó, Itaipu Binacional, por ser binacional, não é auditada pelo TCU. Podia meter o braço até o sovaco e roubar. Nós tapamos esse rombo. Junto com o ministro Saxida, foi a reta final. O que nós fizemos? Reduzimos em 45% o preço da tarifa em dólar. E mais, começamos e concluímos a segunda ponte com o Paraguai. Não é uma pinguela, não. Uma ponte com 470 metros de vão. Está 2 anos faltando a cabeceira. Começamos a terceira ponte em Porto Murtinho, para a Bioceânica. Alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Levou água para o Nordeste. Vamos terminar Itaipu aqui. Atendi o governador Ratinho, asfaltando em 43 quilômetros. Também a pedido do Felipe Barros. Asfaltamos a Transboiadeira, 43 quilômetros. Atendemos, com pequenas obras de infra, mais de 50 municípios. O então secretário da Pesca, Jorge Seife, começou a tratativa com o Paraguai para nós praticarmos a piscicultura no Lago de Foz. A previsão era aumentar em 20% a produção de pescado no Brasil. Faltou o último passo, que mesmo para o nosso lado tinha que ter autorização do Paraguai. Mais um exemplo do estatal que deixar de meter a mão nela. Os bancos do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, cada diretoria era um partido ou um grupo que trabalhava lá, não pelo banco, para si. Eu tive uma vez uma pessoa muito importante, né? Foi me visitar e tinha um problema no Banco do Brasil. Era um problema de quase 200 milhões de reais. E ver se eu podia resolver. Eu tomei conhecimento. Chamei o presidente do banco. O que tu acha disso? Ele falou, não dá por causa disso, disso. Tá bom. Daí chamei o cara de volta. Eu falei, companheiro, desculpa, mas não dá por causa disso, disso. Sabe o que ele me respondeu? Demita o presidente do Banco do Brasil. Era assim que as coisas eram tratadas no Brasil. Um momento marcante na minha vida, tinha uns 15 mega empresários na minha sala. Falou o que pra mim? Tô vindo do SPU. Pela primeira vez não fui achacado quando entrei lá. Olha como é que funcionou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Recorde de apreensão de drogas e armamento. Olha o campo. Acabamos com a invasão do MST. Como? Armamento pessoal. Arma não mata, tanto é que o povo, em grande parte, teve arma e diminuímos em quase 30% o número de mortes por arma de fogo do Brasil. O Tarcísio foi um gigante. Acabamos com muitas balsas pelo Brasil.
O Marinho levou água para o Nordeste. Com Saxida na reta final, acertamos toda a documentação para eólicas offshore na costa do Nordeste, para gerar o equivalente a 50 Itaipus. O Saxida acertou a documentação para a exploração de lítio na região mais pobre de Minas Gerais, que é o Vale de Quitinhonha. O Saxida também acertou a regulamentação para nós começarmos a explorar urânio lá em Santa Quitéria, Ceará. O que o Lula fez no final do ano passado? Teve aqui reunião do G20. Assinou 37 memorandos e acordos com a China. Esses acordos entregou o nosso urânio para a China. Acordos têm que passar pelo parlamento. E a comissão inicial é Relações Exteriores e Defesa Nacional. Por isso, eu me empenhei, junto com o nosso partido, ninguém foi violentado por causa disso, a indicação seria do Eduardo Bolsonaro. Com toda certeza, pressão de fora, bateu aqui dentro. O Lula quer botar o Brasil no colo da China. É só vocês da imprensa tomarem conhecimento dos 37 memorandos e acordos, até acordo satelital. O que o Lula quer? Quer uma internet dele, e a China aqui dentro. Não tem como esse país ir para frente. Não tem. É impossível esse país ir para frente. Temos potencial para dar um salto enorme. Por que não vai para frente? Grupelhos. E quando eu acabo com o loteamento, ou em grande parte, desses loteamentos, em estatais, em ministérios, em bancos oficiais, eu estou dando um golpe nessas pessoas que sempre se viveram na sombra do poder. Botamos um ponto final nisso. Se eu fosse um tido presidente, mané, né, como outro qualquer, ninguém está preocupado em processar. Me pinto agora nesse inquérito como o maior criminoso da democracia. Eu não interferi no TSE, o outro lado interferiu. Eu não soltei nenhum bandido para disputar a eleição. Eu não tornei nenhum bandido elegível, anulando condenações para poder disputar a eleição. Dá para entender uma união de Alckmin com Lula? Com tudo que eles foram do passado? Que constrangedor para o Alckmin ir no evento com Lula e cantar Internacional Socialista. O Alckmin para o Irã fica ao lado de 4 terroristas, 3 já foram eliminados. O Alckmin e Lula falar que o Hamas não é um grupo terrorista. O que eles querem fazer com a polícia militar agora? Numa PEC. Acabar com a polícia militar no Brasil. Não tem nada para dar acesso ao país. Vou encerrando, abrindo para alguma pergunta. Presidente, por favor. O presidente obedeceu ter meu Pessoal, prisão agora. pessoal, obrigado aí. Os advogados estão orientando aqui a não dar. Presidente, Pessoal, obrigado aí. como que o senhor sentiu sobre isso, presidente?